Oi, eu sou o Jamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí clicando no botão vermelho que tá abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não notifique, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Samantha Josephson era uma jovem de 21 anos que nasceu em Princeton, uma cidade localizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Nos últimos anos de sua vida, ela frequentou a Universidade da Carolina do Sul, onde estudou ciências políticas. Essa jovem tinha um potencial incrível e teria tido uma carreira maravilhosa, se sua vida não tivesse sido ceifada de forma brutal. Ela sonhava em frequentar a Drexel University of Law, onde queria estudar para se tornar uma advogada especializada em direito internacional. E de fato, Samantha ganhou uma bolsa integral por causa de suas ótimas notas e trabalho duro. Ela deveria se formar no ano de 2019, e seu interesse por direito internacional veio porque ela gostava muito de viajar. Inclusive, durante seu tempo de universidade, a jovem teve muitas oportunidades para estudar no exterior. Ela visitou Barcelona, Madrid e Paris. Samantha tinha um namorado chamado Greg, e eles mantinham contato o dia todo, todos os dias, constantemente trocando mensagens de texto e ligando um para o outro. Eles tinham planos de começar um futuro juntos, e quando Samantha fosse para a faculdade de Direito, Greg iria se mudar com ela para apoiá-la. Infelizmente, esses planos seriam interrompidos da pior forma possível. Na noite de 28 de março de 2019, Samantha tinha alguns planos para sair com sua colega de quarto e alguns de seus amigos da Carolina do Sul. O namorado dela, o Greg, também deveria participar dessa confraternização, no entanto, ele havia voltado para sua cidade natal e não poderia estar junto com todos naquele momento. Mesmo assim, ele disse para que sua namorada se divertisse. Naquele período, Samantha estava se sentindo mal, pois havia acabado de ser avisada sobre alguns problemas de saúde de um membro de sua família. Então a jovem realmente precisava se distrair um pouco. O grupo de amigos se encontrou e foram a alguns bares diferentes antes de finalmente pararem em um bar chamado Bird Dog Bar, que ficava em uma área conhecida como Five Points, um ponto de encontro muito comum para estudantes. Embora Samantha estivesse se divertindo, ela continuava enviando mensagens de texto para seu namorado a todo instante. Ela implorou que ele fizesse uma viagem de 2 horas para visitá-la, porque precisava de apoio emocional. Porém, eles já haviam combinado de se verem no fim de semana, então Greg decidiu ficar onde estava. Pouco depois das 2 horas da manhã, já no dia 29 de março de 2019, Samantha resolveu voltar para casa sozinha, então pediu um Uber. Enquanto esperava que seu carro chegasse, a jovem teve uma breve conversa com seu namorado, ligando para ele por volta das 2 horas e 4 minutos da madrugada. Na ligação, ela avisou que havia pedido um Uber e que estava indo para casa. Aquilo era algo que Samantha constantemente fazia, então não tinha como imaginar que daquela vez seria a última. Quando o Uber chegou, Samantha desligou a ligação e correu até o carro. Um vídeo de vigilância mostrou a jovem entrando em um Chevrolet Impala preto por volta das 2 horas e 9 minutos da madrugada. Ela estava vestindo uma camisa laranja e calças pretas. Sabendo que poderia acontecer algum problema ao longo do trajeto, Greg iria rastreá-la por meio do aplicativo Find My Friends em seu telefone, para que assim garantisse que ela chegaria em segurança. Esse aplicativo mostra a localização das pessoas que usam ele em tempo real, mostrando onde a pessoa está, aonde ela deseja chegar e todo o trajeto que está fazendo. Ao observar o trajeto de Samantha pelo aplicativo, o Greg percebeu que ela não estava indo na direção do apartamento, mas sim na direção oposta. Naquele momento, Greg não ficou tão preocupado assim porque ele pensou que provavelmente ela poderia estar indo até a casa de algum de seus amigos.
mas não era isso que estava acontecendo. Ao ver que Samantha estava indo na direção oposta ao seu destino, Greg mandou uma mensagem para ver se estava tudo bem, e não obteve resposta. Ele ligou e ninguém atendeu. Greg enviou várias mensagens e nenhuma delas foi lida, e para piorar, a localização de sua namorada parou de ser compartilhada, o que nunca havia acontecido antes. De início, Greg achou estranho, mas não pensou no pior. Ele apenas pensou que sua namorada talvez tivesse esquecido o celular dentro do carro. Mesmo assim, o Greg resolveu ligar para os amigos dela e sua colega de quarto, e todos disseram que não a viram mais. Naquele momento, ele ficou mais preocupado, no entanto pensou que ela chegaria até amanhã, então quando amanhecesse, ligaria novamente. Porém, na manhã seguinte, como Samantha não retornou para o apartamento, a colega de quarto dela denunciou seu desaparecimento. Greg viajou até o local rapidamente para ajudar nas buscas por sua namorada, e a busca por ela não iria durar muito, até que um grupo de caçadores de perus encontrou o corpo de Samantha em uma área de floresta, a cerca de 104 km de distância de onde ela foi vista entrando no Uber. Seu corpo foi encontrado menos de 24 horas depois dela ser vista pela última vez, e ficou muito claro que o que quer que tenha acontecido com Samantha foi um ataque violento. Seu corpo tinha mais de 120 facadas, com ferimentos na cabeça, pescoço, rosto, parte superior, pernas e pé. Parecia que ela havia sido atacada com uma faca de lâmina dupla e arrastada para a floresta. Com aqueles ferimentos, provavelmente a jovem havia perdido sua vida de 10 a 20 minutos por falta de sangue. E para vocês terem uma noção, quando o corpo dela foi recuperado, tinha tão pouco sangue que quase não tinha o necessário para fazer um exame corriqueiro. Samantha havia lutado por sua vida. Ela recebeu vários golpes que atravessaram suas mãos enquanto tentava se proteger de seu agressor. Eles sabiam que ela não tinha ido sozinha para lá. Os investigadores conseguiram, com muita facilidade e rapidez, obter as imagens de vídeo de vigilância do bar na noite anterior, que mostraram que ela havia entrado naquele Chevrolet Impala preto. O que é assustador é que o vídeo de vigilância também mostrou o carro circulando o quarteirão várias vezes, como se quem estava nele estivesse observando e esperando uma vítima em potencial. Os investigadores determinaram que Samantha acidentalmente entrou no carro do criminoso pensando que era o seu motorista do aplicativo. O Uber que a jovem chamou foi visto chegando pouco tempo depois, porém, quando o motorista descobriu que ela não estava no local, cancelou a viagem. Logo após entrar no veículo, teria ficado rapidamente claro para Samantha que aquele não era seu Uber, pois ela teve a vida ceifada logo que entrou no carro. Os investigadores acreditavam que o motorista do veículo provavelmente aprendeu lá dentro usando as travas para crianças, porque quando essas travas são ativadas, somente o motorista pode abrir ou então pelo lado de fora. Um alerta foi feito com a descrição do veículo do suspeito para que os policiais que patrulhavam a área pudessem vigiá-lo. E apenas um dia depois que o corpo de Samantha foi encontrado, o Impala preto foi localizado por policiais, dirigindo na mesma área em que a jovem havia sido raptada. Os policiais pararam o veículo, que era dirigido por Nathaniel Rowland, de 24 anos, e assim que ele parou o carro, saiu correndo. Ele sabia que havia se dado mal e os policiais o prenderam facilmente. Em seu veículo havia um monte de evidências. O Nathaniel não havia nem tentado limpar o carro. Tinha muitas coisas da Samantha no local. Dentro do veículo tinha alvejante e outros produtos de limpeza, mas também havia muito sangue da Samantha. Além disso, as travas infantis do carro estavam ativadas, o que mostrava para os policiais que ele realmente havia usado aquilo para prender a jovem dentro de seu veículo. E para completar, os policiais encontraram o celular da Samantha lá dentro. A polícia descobriu posteriormente que o Nathaniel tentou vender o celular da Samantha, mas o homem que estava ali fazendo a compra só teria oferecido $125. Então ele pegou o celular de volta e deixou dentro do carro. Nathaniel era um morador da região, que na verdade morava bem próximo ao local onde o corpo de Samantha havia sido despejado. A certa altura, ele frequentou a South Carolina State University no ano de 2017. Mas não era mais um estudante e não está claro o que ele estava fazendo para viver na época. Ele teve uma prisão anterior em outubro de 2018,
por obter uma assinatura ou propriedade sob falsos pretextos. Na verdade, o que aconteceu é que uma mulher havia sido sequestrada por 2 homens que a agrediram e a forçaram a dirigir até um caixa eletrônico, onde levaram seu dinheiro. Em seguida, eles a forçaram a dirigir para casa, onde roubaram ainda mais de seus pertences, incluindo um PlayStation 4. E o Nathaniel Rowland nunca foi condenado por roubar a mulher. No entanto, ele foi o responsável por vender alguns de seus pertences, incluindo o PlayStation. Na época em que tirou a vida de Samantha, ele tinha uma namorada chamada Maria Howard, que estava morando com ele. Então a polícia resolveu obter um mandado de busca para sua casa. Na residência, os policiais encontraram novamente várias evidências, incluindo um lençol branco que havia sido jogado no lixo e estava cheio de sangue, alguns lenços de alvejante que também continham sangue e outras várias evidências. Como eu disse anteriormente, os investigadores suspeitavam que a Samantha teve sua vida ceifada com uma lâmina dupla, e os policiais encontraram uma na casa do Nathaniel que ainda continha sangue nela, e todas as evidências que foram testadas mostraram que o sangue que estava lá pertencia a Samantha. Além de tudo isso, também foi encontrado o DNA da Samantha sob as unhas do Nathaniel. Então, se tratando de evidências, a polícia tinha de sobra para condená-lo. Enquanto a promotoria elaborava o caso, a família de Samantha sofria. Eles fizeram uma vigília em Robbinsville, Nova Jersey, onde Samantha cresceu, e compartilharam histórias sobre a bela alma que todos amavam e agora sentiam muita falta. O julgamento seria muito cansativo para a família, ainda mais porque Nathaniel se declarou inocente, alegando inocência mesmo com a montanha de evidências contra ele. Seu defensor público argumentou que seu cliente não apresentava ferimentos, arranhões ou qualquer coisa que indicasse que ele estava em algum tipo de luta com alguém, e argumentou que nenhuma evidência de DNA de Nathaniel foi encontrada em Samantha. Eles também trouxeram um especialista em caligrafia para comparar a caligrafia do Nathaniel com uma lista escrita em um pedaço de papel encontrado em sua casa. Nessa lista estava escrito o seguinte: fita adesiva em todo o corpo, luvas, tudo preto, telefone flip, gasolina, fósforos. O especialista em caligrafia determinou que era altamente provável que o Nathaniel tivesse escrito aquela lista, o que mostrava que o crime foi premeditado. Porém, o Nathaniel não sabia quem era a pessoa que iria entrar em seu carro. Ele ficou circulando ali na frente daquele bar, esperando que alguém mordesse a isca. E infelizmente, a Samantha mordeu. Os promotores convocaram 31 testemunhas para depor. Entre elas estava alguém que viu Nathaniel limpando uma faca, o dono da loja de penhores para quem ele tentou vender o celular, e sua ex-namorada que alegou que a filha dela tinha sangue no sapato depois de estar no carro dele logo após o crime. Nathaniel não chamou testemunhas e ninguém de sua família tentou defendê-lo. Ainda assim, ele manteve sua declaração de inocência e implorou ao juiz. O júri levou apenas 1 hora para entregar o veredito de culpado, e Nathaniel foi sentenciado à prisão perpétua. Embora na Carolina do Sul tenha a pena de morte, essa sentença não foi pedida, mas ele irá passar o resto de sua vida atrás das grades. O juiz que presidiu todo o julgamento disse o seguinte: para quem me pediu clemência, isso não faz parte do meu DNA. Há 1000 trilhas, cada uma que levou a você. Todas as evidências, cada partícula de evidência, não apenas além de uma dúvida razoável, mas como o mais alto padrão que a lei exige. Tudo aponta para sua culpa. Após a sentença, a mãe de Samantha leu uma declaração comovente que dizia o seguinte: o sonho dela era o meu sonho, e a morte dela é minha morte. Eu fecho meus olhos e sinto o que ela suportou nas mãos de Rowland 120 vezes, mais e mais e mais, lutando por sua vida, trancada em seu carro. Rezo para que quando Sammy fechasse os olhos, ela pensasse em coisas bonitas e seu rosto maligno não fosse a última coisa que ela visse antes de dar seu último suspiro.
A promotoria não conseguiu pensar em nenhum motivo. Ao que tudo indica, Nathaniel simplesmente estava rondando procurando por uma vítima e a encontrou. Após o caso de Samantha, houve uma grande pressão dos legisladores estaduais para que houvessem algumas medidas de segurança que os motoristas de aplicativo tinham que seguir, como por exemplo, usar uma placa iluminada com o nome da empresa para a qual o motorista dirige. E também o Uber agora emite um lembrete sempre avisando para olhar a placa do veículo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, se quiser e puder se torne um membro porque ajuda muito. Além de ajudar o canal financeiramente, você vai ter acesso também ao nosso grupo exclusivo para apoiadores que fica no WhatsApp e o seu nome aparece aqui junto com o nome de todos os membros do canal. Então, se quiser e puder, se torne membro porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!